Olá, investidor! Seja bem-vindo ao canal IR Perfeito. Aqui você aprende sobre tributação e a declaração dos seus investimentos, sempre de forma clara e objetiva. Dando continuidade à sequência de vídeos com foco na declaração dos seus investimentos, afinal de contas, o IRPF 2024 está chegando aí. Hoje nós vamos falar sobre ETF da Bolsa Brasileira, como declarar a custódia, ganho de capital e prejuízos. Vamos ver a seguir os principais pontos e a tela do programa. Estou usando aqui o IRPF 2023, pois a Receita Federal ainda não liberou o IRPF 2024, tá? Não se preocupe, pois dificilmente mudará o layout. Então, para declarar a custódia de um ETF da Bolsa Brasileira, você precisa ir em Bens e Direitos, no botão de atalho ou no caminho original que fica em Fichas da Declaração, Bens e Direitos. Clique em Novo. Vamos começar a adicionar os dados desse bem. O grupo é 07, fundos, o código 09, demais fundos de índice de mercado, ETFs. Defina se esse ETF pertence ao titular ou dependente. Localização é Brasil, realmente estamos falando de um ativo na B3. O CNPJ do fundo, você precisa identificar qual é o ETF e qual é o seu CNPJ, tá? Cada ETF tem um CNPJ respectivo, mas nem todo informe de rendimentos vai te apresentar esse CNPJ, tá? É o meu caso. Nesse informe de rendimentos aqui da Clear, não me apresenta o CNPJ do fundo. Pode ser que na sua corretora isso aconteça. Então, dá um Google aí e pesquisa qual é o CNPJ do fundo. O meu caso é o Small 11, tá? Então, eu pesquisei, verifiquei que é esse CNPJ aqui que eu acabei de digitar na lacuna. Em discriminação, vou adicionar aqui as informações pertinentes ao ETF. É uma sugestão para você. Então, eu tenho 40 cotas do Small 11 a um custo médio de aquisição de R$ 100,75. Esse aqui é o nome completo do fundo, tá? Extraído com dados da Receita Federal, com base no CNPJ desta lacuna aqui. E onde está custodiado, tá? Onde essas cotas estão custodiadas, que no meu caso foi da Clear, né? Grupo XP. Negociados em bolsa? Sim, ele é negociado em bolsa. Eu vou digitar aqui o ticker dele, o Small 11. Em 31 de dezembro de 2022, você precisa dizer à Receita Federal qual foi o valor, seu custo total de aquisição neste ativo, nesta data. A mesma coisa para 31 de dezembro de 2023. Então, consultando o meu controle pessoal, em 31 de dezembro de 2022, eu possuía R$ 1.540 em Small 11. E aqui é o meu custo de aquisição, tá? Não é o valor de mercado. Foi o quanto eu paguei ao longo do período, desde que eu tenho esse ativo, conforme as compras que eu fui fazendo no período. Então, tá? Não é preço de mercado, esqueça isso, preço de mercado. Em 31 de dezembro de 2023, eu possuía 4.030. Esses 4.030 correspondem a 40 cotas multiplicado por esse custo de aquisição, tá? Ou o inverso, você tem o total, tudo que você comprou ao longo do período, 4.030, dividido por 40 cotas, você apura o custo médio de aquisição. Clique OK e você terá adicionado a custódia deste ETF da Bolsa Brasileira. Até o momento, os ETFs disponíveis na B3 não pagam rendimentos. O recurso é reaplicado no próprio fundo. Na Bolsa Americana, os ETFs, sim, pagam rendimentos e aí o investidor precisa, sim, declarar. Então, o que resta agora a gente aprender sobre ETF será o ganho de capital e o prejuízo. Ambas as informações ficam no mesmo lugar, tá?
Vou fechar aqui. Eu vou abrir em renda variável, no menu lateral esquerdo, operações comuns day trade. Todas as informações referentes a prejuízo e a ganho de capital entrarão aqui na primeira linha, mercado à vista, ações, na coluna operações comuns, tá? O investidor precisa se atentar o mês, então vai ter que identificar no seu controle pessoal qual foi o mês do lucro ou do prejuízo e preencher na respectiva abinha, tá? Então vamos começar com o ganho de capital. Supondo que em abril vendi algumas cotas de ETF e obtive um lucro de R$ 400. Então eu venho aqui e vou digitar o meu lucro. Eu já fiz a apuração na ocasião, a identificação ou não do recolhimento do imposto de renda, o pagamento do imposto do mês subsequente. Aqui, na verdade, eu só estou dizendo à Receita Federal tudo o que aconteceu ao longo do ano. A rotina mensal de apurações, isso já foi feita ao longo de 2023, tá? Então, já preenchi o lucro lá em cima, vou descer. Aqui embaixo é o resumo do mês, porque você pode ter outras operações aqui envolvidas que no final vai ter um somatório. Então, o programa ele te apresenta o total do imposto devido, R$ 60, que é o quê? 15% sobre os 400, tá? Então, aqui embaixo, imposto pago, eu vou digitar o valor do DARF que eu paguei lá em maio de 2023. O imposto foi um lucro apurado referente a abril. Então, eu tive até o final de maio para pagar o DARF. Então, eu paguei R$ 60, vou digitar aqui, pronto, adicionei. Se for o caso de ter um IR dedo duro, você vai informar aqui nessa lacuna de IR fonte no mês. Então, pronto, aprendemos como declarar um lucro com ETF. Lembrando que o lucro com ETF pode ser compensado com prejuízos passados de ações, próprio ETF e BDR. No exemplo de R$ 400, eu supus um tipo de operação em swing trade. Mas se o seu caso foi day trade, basta seguir a mesma lógica. Só precisa ser preenchido na coluna ao lado, day trade, onde eu estou marcando aqui o cursor. Então, supondo que foi R$ 100 em day trade, ou seja, comprou e vendeu o ETF no mesmo dia. Então, digita aqui o seu lucro, arrasta para baixo e você verá que o programa vai mostrar o valor, né? Aqui, no caso, a alíquota de 20%, pois day trade já é um pouquinho mais. E você precisa também adicionar o valor que você pagou do DARF, aqui embaixo, nessa linha imposto pago. Neste exemplo, como eu tenho um outro caso anterior, e se for o seu caso também, você pode aqui adicionar. Você não pode só basta colocar R$ 20, porque você vai estar pagando esses 60. Então, some os DARFs pagos no mês e digite aqui, seja em operação day trade ou swing trade. Para informar a Receita Federal um prejuízo na venda de ETF da Bolsa Brasileira, você precisa, primeiro, identificar qual foi o mês do prejuízo. Supondo que foi outubro de 2023, eu seleciono a abinha do mês e venho aqui nessa linha Mercado à Vista Ações, Operações Comuns e digito o meu prejuízo. Tive R$ 300. Então, você vai colocar sempre um sinal negativo quando houver prejuízo. Arrastando aqui para baixo, o programa te dá o resultado líquido no mês, prejuízo de 300. E como eu falei, você pode ter outras movimentações ao longo do mês que no final uma coisa pode até abater com outra. Mas neste caso aqui foi o somatório do momento. Então, o prejuízo a compensar, ó, o programa ele já joga a informação cá para baixo, porque ele identificou, em virtude do menos na frente, que é um prejuízo. Não existe imposto de renda a pagar, porque ocorreu uma perda, né? Então, o investidor não precisa preencher imposto pago, e não há o que recolher.
Apenas isso. E você vai utilizar esse prejuízo aqui nas operações futuras. Uma informação importante aqui sobre prejuízos na virada de ano. Se você fechar um ano com prejuízos de ETF, ações e BDR, lembre-se que o programa não faz o carrego da informação, ou seja, ele não pega o prejuízo que você encerrou um ano e leva essa informação para o programa do ano seguinte. O investidor precisa se atentar e consultar a declaração do ano anterior, verificar se encerrou com prejuízo e, na declaração do ano seguinte, preencher um campo específico com esse mesmo prejuízo encerrado no ano anterior. O que isso quer dizer? Vamos supor que em 2022 você fechou com um prejuízo de R$200 e agora, na entrega da declaração, você quer e deve, carregar esse prejuízo para compensações futuras. Você precisa ir na abinha de janeiro, lá embaixo, resultado negativo até o mês anterior. Então, você vai digitar aqui R$200, supondo que esse seja o meu prejuízo. Não precisa aqui colocar o sinal negativo, pois o próprio nome já diz. Resultado negativo até o mês anterior. Então, é sempre em virada de ano, Precisa ver em dezembro qual foi o prejuízo, se obteve, na ocasião, e informar isso na abinha de janeiro, porque aí você consegue compensar esse prejuízo nos meses subsequentes. Se você quiser aprender mais sobre como declarar os seus investimentos, adquira o nosso e-book, pois ele é um passo a passo completo, objetivo e direcionado para a declaração dos seus investimentos. Se preferir, ainda sentir inseguro em elaborar e transmitir a declaração, conte com o nosso serviço. Nós atualizamos a carteira referente às movimentações de 2023, preenchemos as demais informações não relacionadas aos investimentos, transmitimos o IRPF 2024 e você ainda possui o contato de suporte via WhatsApp conosco. Saiba mais acessando as nossas redes sociais, o nosso canal aqui do YouTube e a nossa página do Instagram. E para encerrar, gostaria de saber o que achou do conteúdo. Deixe a sua opinião ou a sua dúvida nos comentários. Até a próxima!